São Paulo. Ô, Renan, se você ficar mexendo nessa porra desse pacote, vai sair o barulho no bagulho. Perdão. E nem mastigando, irmão. Você vai não, já começa outro. É, dá um para e começa aí. Senão vai ficar uma salada depois. Tô só ouvindo ali. Jogo. É pra ilustrar melhor o ambiente. Esse é um bom. É uma... já tá preparado. Fala galera que acompanha o Na Barreira, começando o nosso terceiro Papo de Bar. Já tivemos uma São Paulina, um palmeirense e chegou agora a hora de um corintiano, como vocês já podem estar vendo aqui, o Gustavo. Gustavo, prazer em receber você aqui na Barreira. Prazer é todo meu. Prazer, Gustavo. Prazer, boa noite aí, galera. Prazer estar aqui. E vamos falar do Coringão? Vamos, como sempre, né? Então vamos lá. Primeiro, para começar, aquele nosso tradicional brinde que não tem como ir no bar e não brindar. Saúde. Saúde, um brinde. Por favor, bebam, que senão vocês já sabem, né? Vai, Corinthians. Agora, para começar, Gustavo, queria que você contasse pra galera como surgiu essa paixão pelo Corinthians, coisa de família, ou você que começou a acompanhar futebol e gostou do Coringão, o que te levou a ser corintiano? Não, eu nasci corintiano, não tem como falar outra coisa, né? Eu sou corintiano desde que pisei nesse mundo aqui, minha mãe colocou nesse mundo, foi Corinthians na cabeça, meu pai, meu tio, meus outros tios, minha família toda corintiana. Então, meu tio Nani, que é o tio por parte da minha mãe, irmão da minha mãe, que me levou no estádio a primeira vez. Aí dali em diante, né? Tem ninguém na família que torce para outro time? Tem até, né? Mas são aqueles enrustidos, né? Ficam mais as ovelhas negras, né? Então eles nem aparecem muito assim, né? Bacana. Perto do timão ali, os caras ficam meio encolhidinhos, então. Entendi. É bom, mostra respeito. Gustavo, você falou, né, que desde que nasceu é corintiano, mas a gente tem aquela primeira memória de criança, que a gente começa a entender as coisas, assim. Quando, assim, fala a primeira memória, assim, primeira experiência que você teve com o Corinthians que te marcou, assim, que de fato você entendeu que você era corintiano? Fui no estádio, era Corinthians e Palmeiras, meu tio me levou, e era a época do Edilson Capetinho, saiu até aquela briga lá, né? Uhum. Mas... Foi naquele jogo? Foi naquele jogo. Nossa, põe a imagem aí, editor, daquele jogo, hein? Daquele jogo, depois em diante, eu falei, Corinthians é Corinthians e... Você tinha quantos anos ali, Gustavo? Mais ou menos. Mais ou menos, devia ter uns 10 anos. Mas entendia total já o que estava acontecendo. Eu tinha ido um jogo antes, que eu já tinha visto o Corinthians perdeu pro Paraná, era o jogo Corinthians e Paraná, no Pacaembu também. Aquele jogo lá foi um jogo que ficou na minha cabeça, né? Eu vi a torcida do Corinthians saindo tudo, perdeu. Importa não, né? Porque é Corinthians, a gente vai pro próximo jogo e o próximo jogo a gente vai ganhar. E é isso aí que importa pra mim até hoje, meu. Eu não vou pra ver... Meu time jogar bem é o que tá importando, é o que me interessa. Meu time vestiu a camisa do Corinthians, tem que respeitar e jogar bem. Fazendo isso aí, meu irmão, a gente vai em todo jogo, vai comemorar, vai chorar junto, vai rir junto. Eu dou mais risada, né? Porque tem um mundial, então eu fico sossegado. Olha aí, hein, cutucando alguma galera que já até passou por aqui. Eu dou risada de tudo já. E deixa eu te perguntar, como você citou, nós vamos fazer uma linha do tempo aí, mas eu vou só dar uma puladinha. Você falou que foi no Pacaembu. E hoje o Corinthians tem a sua casa, que é a Arena Corinthians. Você, como torcedor, qual a diferença que você vê de um para o outro? Você gosta mais de qual das duas casas? Porque o Corinthians teve momentos importantíssimos, como a conquista da Libertadores lá no Pacaembu, mas também já ganhou algumas coisas na sua arena e a sua casa própria. O que você, como torcedor, prefere? Como você vê os dois lugares? Eu acho que é que nem a gente sair da casa da mãe, sabe? Porque o Pacaembu é a casa da mãe. Olha aí, gente, que baita exemplo. Pacaembu era nosso lugar onde a gente sabe jogar a bola, ali era nosso campo e tal. A gente teve que sair para um estádio novo, um estádio onde a gente teve que começar tudo do zero ali, né? Aprender a jogar a margem de campo, aí o campo é de outro tamanho, o gramado era corre pouco, fantástico. Né? O torcedor que estava acostumado com o Pacaembu, aquela simplicidade, tudo entrar numa arena de, um chão brilhando, teto brilhando, tudo mais, mas você vai falar o quê, cara, entendeu? Então assim, desculpe os outros estádios, mas a arena quem tem é o Timão, então de melhor foi, de fato foi melhor. Você achou que foi melhor? Com certeza. A gente tá acostumado com essas coisas aí, não, agora é outra classe. E Gustavo... Foi só pra ganhar o jogo. Gustavo, e um ídolo que você tem, aquele cara, não só o maior ídolo pra você, mas aquele cara que
fez você gostar mais do Corinthians, mais de futebol, que dava vontade de você pegar e assistir os jogos por causa dele? Quem você pode cara, falar? Se você for pensar assim, na época que o Corinthians começou, né, na época que eu comecei a entender mais de Corinthians assim, um cara que sempre brilhou meu olho assim, dois, né, na verdade, Marcelinho Carioca e Neto, né? São os caras assim que eu vi pelo menos bastante assim, e eu falava, puta, esses caras aí não tem o que falar. E admiro os caras até hoje aí, por os dois ainda estar nativos ainda são bons exemplos, são homens de bom caráter e tudo, então são os caras que assim... O Luxemburgo não consegue achar muito isso do Marcelinho, viu? Eu também acho que não, né? Então, deixa eu te perguntar, aí você falou desses dois jogadores, e o time? O Corinthians já teve grandes times, aqueles times de 98 e 99, que acho que é a época que você começou a acompanhar mais o Corinthians, tinham grandes times. Aí teve a MSI que trouxe Carlitos Tevez, Mascherano, aquela época que também foi um timaço. Mas também já teve time que não era tudo aquilo e foi campeão. Pra você, qual o time que te marcou? Um desses times de medalhões, o time que venceu? Que é o time que o Guga fala assim... Se eu pudesse voltar no tempo, queria ir no estádio ou ver pela TV aquele time. A época do Carlito Tevez, né? A época do Carlito Tevez não tinha igual, cara. Foi a época do Santos, né? Do Santos. Quanto que foi? Eu não preciso falar aqui, não. Todo mundo põe aí, põe aí. Foi bastante. Não tem nem o que falar, né? Coitado dos meninos. Já são traumatizados até hoje. Eu morei em Santos, né? Verdade, verdade. Os meninos são tristes por isso, né? Deixou uma marca bonita, né? E depois ainda vem aquele camarada nosso lá e mete um chocolate lá, eu não sei. Essa camisa aí você falou que guarda com muito carinho. Aquele camarada nosso lá e mete um chocolate, né? Um tal de Ronaldo aí, um gordão. Um baita gol que ele fez ali no Fábio Costa Navio. Isso, velho. E eu tava lá, né? Você tava lá? Graças a Deus. Olha aí. Eu morava lá na época ainda. Que isso? Que gol, não esqueço nunca. Eu tava do lado de um santista, amigão meu. Fabito, abraço. Amigos, times à parte. Fabito não é o Fábio Costa não, né? Não, o nome é homenagem, né? Ah, legal. Mas tava na torcida ainda, aquela torcida mista, então eu tive que conter. Segurou. Precisa de uma seguradinha aí, disfarça. Já quero uma que golaço. Então esse é o time que se você pudesse voltar hoje, você queria ir num jogo desse time aí. O time da época do Carlitos. 2005, pra quem tá acompanhando a gente aí, foi aquela época que a MSC... Tinha o Nilmar junto também. Tinha, Nilmar e Carlitos Tevez, Carlos Alberto, Mascherano. Era um timão. Tem nem o que falar. É isso aí. Em cima dessa resposta que você deu, era um time que tinha muita técnica, né? Mas muito se fala que o corintiano valoriza muito a raça. Óbvio, se dá pra ter os dois, é melhor. Mas se tivesse que escolher só um, ou um time muito raçudo, ou aquele time de técnica, mas que às vezes falta um pouquinho de vontade e tal. O que você escolhe? Ah, cara, eu acho que assim, um time de técnica, a gente pode ver aí um exemplo, o Palmeiras hoje aí, né? Tem jogador bom pra tudo quanto é lado ali. Se você for ver isoladamente, todo mundo é bom tecnicamente falando. Jogador daqui, jogador dali. Mas quando não entrosa, não tem não encaixa, velho. Não tem aquela liga, não adianta aí. Desculpa, mas a escola Tite ali, professor Carilli, a gente sabe fazer isso muito bem. Tem jeito. E dentro do que você falou aí, ô Guga, quem que foi o treinador que passou no Corinthians? Eu acho que, pelo que você tá falando, eu já sei a resposta. Mas é bom a gente te perguntar e saber de você quem é o treinador que você fala, puta, esse cara eu traria ele em qualquer momento. E depois que você citar esse cara que eu acho que você vai citar, eu vou te fazer uma outra pergunta. O Tite mesmo, não tem que falar. Eu acho que o Tite é o cara que, ele mudou não só o Corinthians, mas ele mudou o jeito de treinar futebol. Os caras têm que estudar assim, não é um negócio que é à toa não, tem que saber pra tudo na vida, né? A gente tem que ter um estudo, tem que ter um conhecimento. Não é chegar lá e vamos jogar bola porque você jogar bola. Conta. O cara tem que ter experiência de campo, tem tudo isso, mas o Tite mostrou pra todo mundo que se renovando, estudando, o cara consegue chegar onde quiser. Agora uma pergunta sincera e eu quero uma resposta sincera. Quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, você, Gustavo, teria demitido o Tite ou deixado ele lá? Olha, naquela época ali como torcedor, eu já tinha mandado ele pra... Põe o pi aí, mano. Casa do... Mas você ainda bem que isso não compete a mim, porque, velho, sabe como eu sou, já ia pi. Velho? Não aparece na minha frente. Mas, fizeram certo, né? Então por isso que tem esses caras aí pra... São mais centrados, né? Mas olha, isso aí que aconteceu com o Tite vale até a gente destacar uma raridade no futebol brasileiro. Mesmo os caras que são considerados os profissionais da área,
o que o Andrés, que é o atual presidente do Corinthians, acabou fazendo aí. Muito se fala do Andrés, ele não tô aqui para falar bem nem mal dele, mas um dos grandes méritos dele aí, da gestão dele, foi ter segurado o Tite e o Tite também aproveitado a chance, porque o Tite podia ter ficado lá mais 2, 3 meses, não ter tido um bom trabalho, e foi sucesso. Sim, e ainda falando da escola Tite, né? Como que você vê o Carille dando continuidade a esse trabalho, né? Começou com o Mano Menezes, né? Ele é auxiliar desde aquela época, em 2008, pegou toda a época do Tite e agora ele tá tendo a chance, foi muito bem nessa primeira temporada. Você acha que ele vai conseguir ficar vários anos aí no Corinthians e dar continuidade a essa escola, a essa tradição que o Corinthians tá tendo? Cara, eu acho assim, ó, o Carille é um ótimo profissional, ele já tem uma bagagem que não é de agora, mesmo ele já vem seguindo aí o clube do Corinthians há um bom tempo. Eu lembro aí que, acho que não sei se foi em 2010, se não me engano, quando foi que o Ronaldo chegou no Corinthians? 2009. Ele teve que assumir um tempo o Corinthians. Nesse meio tempo, você imagina, ele teve que vir no banco e falar com o Roberto Carlos e com o Ronaldo. Então é um cara assim que já teve essa experiência, já teve umas pancadas por trás, calejado, pelas bordas, assim, mas quando ele chegou e assumiu o Corinthians, comecei a ver e tal, eu falei assim, nossa, esse auxiliar técnico aí, eu acho que não vai dar certo não. Mas graças a Deus que ainda de novo tem aqueles caras que seguram um pouco mais. De novo, é o segundo treinador que você teria mandado embora, hein, Igor? Não dá pra ser presidente. Não dá pra ser presidente, também eu sou só torcedor, vocês viram? Eu sou bem torcedor, velho. E, eu acho que depois disso aí que ele engatou, cara, eu acho que ele tem condição de ficar no Corinthians quanto tempo ele quiser. Você acha que o Carille é o cara hoje pra segurar esse rojão aí por muito tempo? Olha, eu acho que, desculpa, mas do Brasil aí, em segundo fica o Grêmio, mas ainda em primeiro tá o Carille. O Renato Gaúcho você fica em segundo. Fica em segundo, é um cara muito bom, né? Fez boas coisas, boas escolhas na vida. Boas coisas ele fez na vida, vale o editor até dar uma... Editor, coloca ele rapidamente um flash de boas coisas que ele fez. Do cara. Exato, exato. Em primeiro ele não pode estar, mas isso deixa em segundo. Show de bola. E dentro de tudo isso, Guga, você já falou aqui de Palmeiras, você falou muito de Palmeiras, né? Santos um pouquinho. Quem que pra você é o maior rival do Corinthians? Porque assim, rivalidade, às vezes cada torcedor tem um time que tem uma rivalidade, ou porque tem um tio chato, ou porque tem um parente que enche o saco, ou um amigo mala, e você acaba às vezes ficando rival daquele time por causa do cara que enche o saco. Pra você, o grande rival do Corinthians pro Gustavo, quem que é? Eu tava pensando aí entre Barcelona e Real Madrid. Brincadeira. Modestamente falando. Não, falando sério, mas eu acho ainda que é o Palmeiras, por tradição mesmo, assim, ser Corinthians e Palmeiras, um grande clássico, um derby famosíssimo, né? Então não tem nem o que falar, eu acho que Corinthians e Palmeiras é um clássico à parte. O São Paulo não tem mais graça, né? Você que tá dizendo, nós vamos... não vejo mais graça no jogo, às vezes se quiser, São Paulinho, desculpa aí, mas nem lembro mais. E contra o Santos, cai lá, né? Eu acho que o Santos é um time que, como todo time pequeno, desculpa, corta sua edição. O cara tá polêmico. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Corta sua edição, por favor. Como todo time aí, é difícil de bater, né? E você falou aí de time pequeno, Santos, e aí você me lembrou um jogador que hoje tá no Corinthians, e eu queria que você como torcedor falasse, porque a imprensa às vezes bate, fala muito mal. Romero, o que você acha do Romero, cara? Cara, eu não sei, viu? Eu gosto bastante do Paraguai. Você gosta? Desde a época da Copa lá, né? Parece o Paraguai. Larissa? Então, eu comecei a simpatizar dali com o Paraguai. Agora o Timão, eu acho que ele faz muito bem no Corinthians. Se ele fizer arroz com feijão, eu acho que é um jogador que vai ser assim, excelente em todo jogo. Você acha que ele é um Jorge Henrique piorado? Olha, o Jorge Henrique era um cara que comia a bola, né? Mas fazia mais ou menos essa função de marcar, se matar, né? Mas é que nem algumas figuras que passaram no Corinthians aí. O Jorge Henrique foi uma delas. O Herrera, né? O Herrera era um cara que, eu jogava a bola pra frente e falava, vai, Herrera! E o cara tinha que correr, velho. Ele corria. E o corintiano gosta desse cara, né? Gosta. Sempre tem que ter esse cara. Se o Romero fizer arroz com feijão, eu acho errado o que ele fez, por exemplo, num jogo contra o Santos. Briga aqui, briga ali, tudo bem, ainda tá nervoso. Exagerou um pouquinho, né? Vamos com calma, né? Não é o Neymar que tá jogando ali, Então, tem que fazer arroz com feijão mesmo, que acho que fazendo arroz com feijão ele joga todo o jogo e a gente ainda sente falta dele quando tá no banco. Sim. Legal.
E fala pra gente, quero que você fale 2 jogos pra gente. Um que foi talvez a maior alegria que você teve com o Corinthians, aquele jogo que fica marcado, que fica no coração mesmo. E também aquele que foi a pior tristeza pra você, aquele dia que você quer esquecer com o Corinthians. Cara, tristeza, que o dia que eu quis esquecer o Corinthians, eu não precisava nem falar, né? Faz parte, né? Foi o rebaixamento, né? Foi uma escola ali, a gente aprendeu, mas é uma escola que eu não precisava ter passado. Eu pulava, mas valeu a pena. Aquele dia sofreu, Gustavo. Ah, sofri, né? Ficar dependendo de um resultado ali e outro aqui, ficar naquela angústia e... Bom, aconteceu e a gente aprendeu com isso. Importante, né? Não ir 2 vezes. Sim, legal. Uma vez só já tá bom. E agora coisa boa, é a conquista histórica, aquela que você fala. Nossa Senhora. Não, a conquista eu não tenho nem o que falar, né, cara? Foi um gol do Guerreiro, né? Aquele gol marcante em cima do Chelsea. Não tem nem o que falar. Aquele gol ali, depois dali ele gritar é campeão mundial. Uma coisa que hoje eu acho que é muito difícil acontecer. Sul-americano conseguir, né? Uma coisa, então assim, é um título onde nos moldes do futebol de hoje, desculpe qualquer outro time, que não é o Corinthians. Foi muito mais pra você essa conquista marcante do que a da Libertadores, que também era uma coisa que o corintiano sempre ouvia gozações e foi praticamente todos os corintianos falam, foi um peso tirado. Aquilo veio em segundo plano pra mim. Acho que porque a Libertadores a gente ganhou e depois já focou pro Mundial, né? Que era o que a gente queria. E foi. E é o que deu certo. Mas na Libertadores é claro que eu não esqueço nunca de nenhum jogo. Nenhum, claro que não. E pra mim o melhor foi o menino, né? O menino Romarinho, né? Tem que falar. Menino brincando ali, pleno na bomboneira, jogando a bola cobertura. Na impressão que ele nem sabia o que ele estava fazendo ali, né? Que negócio, deixa o menino jogar a bola, o menino foi e jogou. E eu admiro pra caramba esse jogador, ele foi um jogo inesquecível pra mim. Inesquecível, foi. Tava também em Santos, morava em Santos na época ainda, com todos os amigos lá. Tinha amigo com camiseta do Boca. Tinha bastante gente zicando, então. Zicando pra caramba. Quando o cara fez aquilo, todo mundo falou, né? O cara destruiu o jogo. Então são fatos assim que a gente não esquece nunca. Uma defesa do Cássio também contra o Vasco, né? Foi uma outra defesa pra mim que foi um jogo... Que é aquela que você lembra até onde você tava, né? Nossa senhora, exatamente. No mesmo ponto e eu lembro até hoje a falta de ar que você sente. Dá uma segurada, meu Deus do céu, eu tiro o Cássio com a ponta do dedo e a nação inteira soprando. Mas são coisas, ser corintiano é isso. É sentir na pele, é uma coisa que é inexplicável. Ser corintiano é só pra quem pode. E essa paixão você vai passar pros teus filhos? Vou, claro, com certeza. A minha noiva é corintiana também, então não tem nem o que falar. Claro, meu filho um dia quiser... eu até vou te fazer uma pergunta. Quem que foi o cara esses dias que deu uma declaração? Foi o Totti da Roma. Disse que se o filho dele falasse que torcia para um outro time que não é a Roma, dos tradicionais da Itália, que ele não deixava o filho entrar nunca mais em casa. Você também faria isso? Olha, é de se pensar, viu? Eu não gosto muito de resolver problemas futuros, então eu vou deixar. É melhor deixar acontecer, né? Na hora pensa, né? Muito legal. Se não vai ter esse problema, né? E falando do agora, Gustavo, o que você vê do Corinthians? Esse Corinthians que sofreu algumas perdas da temporada passada, onde foi campeão paulista e brasileiro, até surpreendeu muita gente sendo campeão no ano passado, que muita gente duvidava. O cara ele fez um ótimo trabalho, como você já citou. Mas o que esperar desse ano? O cara ele perdeu o Jô, não tem aquele homem de referência, tem grandes competições para disputar, Libertadores, Brasileiro, o elenco, algumas peças se foram, outras chegaram, enfim. Como você vê esse ano do Corinthians, qual a sua expectativa? Você acha que dá para disputar título? Como é que você está enxergando? Eu acho que o torcedor corintiano ele nunca entra em campeonato já pensando que vai perder ou alguma coisa do tipo. A gente já sempre entra já pensando em título, né? Eu acho que o Paulista aí tá indo muito bem, só que, como você disse, a gente perdeu muitas peças aí e são jogadores fundamentais, né? O Jô, por exemplo, é um jogador que já estava ali na frente, já fazia o papel dele bonitinho, mas o Corinthians vem aos pouquinhos, contrata um, contrata outro, né? Teve agora recente algumas contratações, menino bom na frente, né? O Vital, jogando bola pra caramba. Eu acho que vai pra frente. Eu acho que se continuar humilde, jogando bola do jeitinho que sabe, o Corinthians é o que eu falei esse ano, ele tem que ser arroz com feijão, não só o Romero, o Corinthians inteiro. Porque a gente não tem
um jogador, não tem um time como o Palmeiras, por exemplo, que sozinho o jogador vai sozinho resolver o jogo inteiro. A gente não, tem que jogar como uma equipe. Então eu acho que jogando como uma equipe a gente leva tudo. Tudo, Libertadores, tá confiante? Deus Olha, rapaz, o torcedor corintiano aqui, representado pelo Gustavo, tá confiante, hein? A gente vai começar treinando pelo Paulista, né? Treinando levantar o canal. Tem que treinar a mão. Chega forte no final da temporada, né? Não, que isso. Bacana. Gustavo, pra gente finalizar aqui, como o nome do canal é Na Barreira, você tem que formar uma barreira. Normalmente são com 5 caras ali, aqueles caras de confiança que passaram pelo Corinthians, o top 5 pra você dos jogadores. Épocas diferentes. Pode ser técnico também, talvez presidente, mas 5 caras ligados ao Corinthians ali que você fala, esses são os caras. Ó, tinha um zagueiro que eu sempre admirei muito, que é o Gamarra, né? Então vamos lá. Gamarra. O Gamarra tá na barreira. No Corinthians na barreira dos sonhos do Gustavo, o Gamarra é o primeiro. Um jogador fantástico. Acho que outro jogador que foi fundamental pro Corinthians, que eu já tinha até citado, foi o Marcelinho Carioca, né? Certo. O Neto é outro cara que eu gosto muito do Corinthians. Não posso deixar de citar ele, né? O Ronaldão Fenômeno. Não tem nada de falar. E o Tite. O Tite vai na barreira. O Tite fechou a barreira. Homem base da barreira. E pra acabar de vez com o nosso papo de bar sensacional com o corintiano Gustavo, vamos imaginar que aquela lente ali, você tá entrando na concentração do Coringão. O elenco inteiro te vendo. Que recado que o corintiano Gustavo passa pra eles? Pro ano ou pro momento, enfim, é você e eles. Se tivesse que mandar um recado pros caras. Eu e o Timão. O elenco todo tá te vendo no telão e você tá falando pra eles, solta a voz do coração. Timão, é o seguinte, eu sei que o professor Carrilho já falou tudo aí. Tudo que tem que falar é mais um pouco, mas vocês têm que pensar o seguinte: vocês estão jogando por uma nação inteira e aqui é Corinthians. Então vamos jogar com o coração no pé. Entendeu? Vamos jogar pra frente, vamos jogar pra cima. Se for contra elas é gol, se for contra porco é nós, se for contra Santos é a comer peixinho. É sucesso! Vamos destruir todo mundo, velho. Aqui é Corinthians, jogando arroz com feijão, Romero para de reclamar e chega. Domina e bate que você é foda, velho. É nóis, Timão! E pra finalizarmos aqui o Papo de Bar, depois desse seu depoimento pros jogadores do Corinthians, Gustavo, nós queríamos te presentear com o voucher da melhor barbearia de São Paulo e do Brasil, a Mr. Navarro. Você vai lá, vai dar um talento no cabelo, deixar essa barba top, eles vão te receber da melhor maneira, tá bom? Depois a gente vai fazer o antes e depois, né? Vamos fazer um antes e depois lá na Mr. Navarro. Tamo junto. Um grande abraço então, pessoal da equipe Na Barreira. E aí, seguidores do Na Barreira, beleza? Aqui é o Gustavo, torcedor do Coringão. Tamo aí no Papo de Bar, bem servido aqui, tomando uma cervejinha, comendo um amendoinzinho e falando mal aqui dos porcos. Se você quiser participar aqui do canal, pode vir pra cá. Se for corintiano, vai ter muita história pra contar, mundial pra falar. Se for de outro time, vem também pra contar as tristezas e as mágoas. Tamo aí. Aqui é Corinthians, é nóis, vem pro Na Barreira.